Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do Poliedro e nessa aula nós veremos sobre funções trigonométricas generalizadas, situadas lá no capítulo 7 de funções trigonométricas. Essa parte está lá na página 122 e diz o seguinte: bom, em muitos fenômenos físicos e em situações reais, é comum que as funções trigonométricas seno, cosseno ou tangente apareçam com um grau de complexidade um pouco maior. E aí, elas vão ser construídas a partir de transformações algébricas em relações às funções básicas seno e cosseno. No geral, essas funções vão se dar forma: f de x é igual a mais b vezes seno de mx mais n, ou f de x igual a mais b vezes cosseno de mx mais n, onde esses números a, b, m e n são constantes reais, são números reais. E nós iremos ver que esses parâmetros podem modificar o valor máximo, mínimo, imagem, período e amplitude dessas funções. Então, nós iremos analisar esses parâmetros a, b, m e n separadamente e vamos verificar o que eles modificam no comportamento da função, ok? O primeiro deles é o parâmetro a, né? Então, vamos considerar o gráfico de três funções. Primeiro, a f de x, 1 mais seno x. Segunda, a g de x igual a seno x. E terceira, h de x menos 2 mais seno x. A função g de x igual a seno x, que é o que a gente já estudou, ela está indicada aqui em azul. A função 1 mais seno x, a função f, está indicada aqui pela cor verde. E a função h, que é a menos 2 mais seno x, está aqui destacada em vermelho. Bom, nós vemos que o período dessas três funções permanecem como sendo 2π. E a amplitude também continua a mesma, mas os seus valores de máximo e mínimos foram alterados. Por exemplo, a função seno de x, nós sabemos já que os valores de máximo é menos 1 e mínimo menos 1. Aqui na função f, a verdinha, nós vemos que o valor de máximo agora é 2 e o valor de mínimo foi 0. Na função h, o valor de máximo é menos 1 e o valor de mínimo é menos 3. E nós vemos também que esse parâmetro a, ela faz uma translação vertical do gráfico da função. Então, a função seno x, se a gente somar uma unidade, que aí vai virar a função f, deslocou o gráfico da função seno de x uma unidade para cima, ok? O gráfico da função menos 2 mais seno x, a gente deslocou o gráfico da f duas unidades para baixo. Então, esse parâmetro a ele faz uma translação vertical no gráfico da função seno x ou cosseno x, alterando assim os valores de máximo e mínimo da função. Tudo bem? O parâmetro b, que é aquele que está multiplicando a função seno ou cosseno, né, a gente vai considerar três casos. Vamos considerar então três funções. F de x é igual a 4 vezes seno x, a função g igual a seno x, novamente, e a função h igual a 1/3 vezes seno de x. Bom, a função g, seno x, é o que está indicado em azul. A função f, 4 vezes seno x, é o que está indicado em verde. E a função h, 1/3 de seno de x, é a que está indicada em vermelho. A gente repare que tanto nas funções verde, azul ou vermelha, o período continua sendo 2π. Mas aqui a gente alterou tanto a amplitude quanto os valores de máximo e mínimo. Vejam que esse parâmetro b, a gente faz uma dilatação no gráfico da função, né? Ou a gente expande o gráfico da função, ou a gente comprime o gráfico da função. Se a gente multiplicar por um valor b maior que 1, que é no caso da f, né, que a gente multiplicou por 4, a gente vai expandir o gráfico da função. Se a gente multiplicar por um número entre 0 e 1, a gente vai comprimir o gráfico da função, que é o caso da função h, 1/3 vezes seno de x. E aí a gente vai alterar tanto a amplitude quanto os valores de máximo e mínimo, ok? O próximo parâmetro, o parâmetro n, ele vai estar associado com o período da função. Vamos considerar duas funções, f de x, seno de 3x, e a g de x como sendo seno de x. Bom, a função seno de x é a que está destacada aqui em vermelho, e a função f é a que está destacada aqui em verde. A gente vê que na função em vermelho, o período dela é 2π, da função seno que a gente já conhecia. Na função f, seno de 3x, a gente vê que o período dela deu aqui, um valor entre π por 2 e π.
e nós veremos que o período de funções com parâmetro n, m, né, com m não nulo, vai ser 2π dividido pelo módulo de m. Então, nesse caso da função f, o período dela foi 2π dividido por 3, né, pois módulo de 3 é 3. Então, ó, esse período, que é esse númerozinho aqui, entre π por 2 e π, é o 2π por 3. E aí a gente observa também que esse parâmetro m não altera os valores de máximo e mínimo, né? Continuam os mesmos, né? A amplitude continua a mesma e ela só altera então o período da função. O parâmetro n, ele desloca horizontalmente o gráfico da função. Vamos considerar a função seno de x mais π por 2, que é o que está aqui indicada em verde, e considerar a função seno de x, que é o que está destacada aqui em vermelho. A gente vê que o período da função, os valores de máximo e mínimo, a amplitude, todos continuam a mesma coisa. Mas essas funções são distintas, né? Pois a gente deslocou essa função seno de x, né? Π por 2 unidades para a esquerda, né? Então é só um deslocamento horizontal, né, da função para a esquerda ou para a direita. Se a gente somar um número positivo, a gente anda essas tantas unidades para a esquerda. Se a gente subtrair aqui algum valor, a gente vai andar unidades para a direita, ok? Então, o parâmetro n não muda nenhuma característica de valor de máximo e mínimo, amplitude e período da função, só desloca o gráfico horizontalmente da função, ok? Bom, era isso que a gente tinha para ver na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!